Nós estamos hoje no terceiro vídeo dessa série sobre epilepsias autolimitadas do lactente. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série que eu explico sobre as epilepsias autolimitadas, eu sugiro vocês irem até lá, né, no primeiro vídeo, que eu vou falar sobre o que são esse grupo de epilepsias. E o segundo vídeo sobre o neonato e esse outro vídeo sobre o lactente. Na verdade, nesse período, a gente subdivide em dois grupos. Um que é só do lactente, outro também que é do neonato lactente familiar. Né? Pode ser familiar no português do Brasil ou familiar no português de Portugal. Tem algumas siglas, né, referente a cada uma delas, mas são siglas em inglês, eu não vou citar aqui, a gente deixa na descrição. A diferença entre elas é basicamente alguns genes que estão relacionados a esses grupos e também a idade de início. Então, o do neonato, principalmente, né, no período de primeiro dia até 14 dias, e no período lactente familiar, ele pode ir de meses, 2 meses, até 7 meses e até 1 ano aproximadamente. E os genes relacionados a isso, né, no caso do lactente, a gente acrescentaria também o gene que é o PRRT2. Então, são genes que são relacionados são frequentes, né, dentre as doenças raras, mas são muito relacionados a epilepsias nessas faixas etárias. Alguns genes relacionados a esta faixa etária, então alguns genes que eu já citei, que é o SCN2A, tem o KCNQ2, KCNQ3 e também o PRRT2, mais no período do lactente. Então, como que eu vou colocar como esse grupo como sendo o mesmo grupo, porque são muito parecidos, né? Então, são crises também focais, né, que podem vir de um lado ou de outro, podem ser crises tônicas e crises clônicas. Não pode ter uma alteração de crises nem mioclônicas, nem crises de espasmos epiléticos. O eletro, né, muitas vezes é normal, ou pode ter uma alteração da atividade base, mas não pode ter aquele surto de supressão, e algumas vezes a gente até consegue flagrar uma crise durante o eletro, e a gente vê que é um eletro que começa de uma região do cérebro, não tem uma região específica, né, pode ser tanto frontal quanto central, e as crises são relativamente tranquilas de controlar. Em alguns casos, principalmente no início, né, precisa de às vezes uma dose um pouquinho mais alta de medicamentos, muitas vezes até as crianças vão para UTI para fazer toda aquela investigação diagnóstica e também para iniciar um tratamento endovenoso. Então pode ser, né, um fenobarbital, às vezes o levetiracetam, e também pode ser um tratamento via oral, né, a carbamazepina, o levetiracetam, o fenobarbital, são medicamentos muito bem recomendados. É importante lembrar que esse diagnóstico, assim como o do neonato, é um diagnóstico de exclusão, mesmo quando você tem histórico familiar, né, no período neonatal ou do lactente, na família, na mãe ou no pai. É importante lembrar que mesmo que tenha esse histórico familiar, é importante você o médico, o neurologista, fazer, né, uma triagem
tanto uma triagem infecciosa, uma triagem metabólica, os erros inatos de metabolismo, que eu vou frisar bem aqui, né, o teste do pezinho ampliado, que é o tandem, né, mas também temos hoje um teste molecular, que é o teste da bochechinha, que são vários genes que tem um tratamento que descarta, né, uma série de doenças tratáveis. O teste, que é o teste do exoma, o painel genético de epilepsia, ele é mais completo porque ele, além de abranger esses outros genes, também tem aqueles genes que a gente, né, não é uma epilepsia que a gente diz uma doença metabólica, mas ela está muito relacionada à epilepsia, que é o PRRT2, as canalopatias, e que são importantes para a gente traçar um prognóstico daquele bebê. Então, esse caso, nem sempre crises epiléticas nesse período é um caso que a gente chama grave, é um quadro que tem as crises e que a criança evolui muito bem, não vai ter um atraso, né, motor, né, de linguagem, e as crises vão controlar principalmente ali no primeiro ano de vida até dois anos de vida. E posteriormente a gente consegue tirar a medicação e ele não ter outras crises. Excepcionalmente, tem pacientes que podem recorrer, mas geralmente as crises não são de difícil controle, senão não teria esse diagnóstico. Como que a gente deve proceder? Então, fazer a investigação da causa das crises, né, excluir causas infecciosas, metabólicas, fazer um exame de neuroimagem, de preferência a ressonância magnética, né, ele não vai ter esse histórico de uma anóxia neonatal, uma prematuridade, um sangramento. Então, se tiver tido essas intercorrências, provavelmente não é essa epilepsia autolimitada. E lembrar de acompanhar esse caso, né, com eletroencefalograma, né, se for possível fazer a ressonância, faz uma tomografia e acompanha com eletro, né, a base do eletro, que é a atividade de fundo, tem que estar normal, então são importantes, né, fazer um exame bem feito, num lugar muito bom, né, com um neurofisiologista que entenda de criança, para que não faça um exame de má qualidade, também com um laudo de má qualidade que pode confundir mais ainda o diagnóstico. No próximo vídeo eu vou falar sobre as epilepsias autolimitadas da infância, que são mais comuns, né, são as principais epilepsias, né, toda a infância, e que a gente tem uma segurança maior, muitas vezes, até pela história clínica. A gente acaba aqui, então, essa primeira parte do período neonatal e no período do lactente. E encontramos no próximo vídeo das epilepsias autolimitadas no período infantil.